Hum. Vê se consegue ver. Nossa. Eu conheci esse menino. Anos atrás. Pelo Facebook. Tá gravando aqui. Aqui, ó, o professor pediu solicitação. Macarenco, então. Pessoal, como que tá o som aí? Vocês estão ouvindo bem? Pra saber se precisa pôr o fone ou não. Porque da outra vez a gente teve que falar com o fone, direto no fone, né? Se você estiver ouvindo bem sem o fone, a gente faz assim mesmo. Vou botar o professor aqui. Ah, tá ouvindo bem. Tá bom? Falaram que tá ótimo. Olá, boa noite. Professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Você é o? Eu sou o Pena. O Pena. Oi, Pena. Tudo bem? Prazer Você estar tá junto. ouvindo a gente direito aí? Tá bem o áudio? Para mim tá ótimo. Certo, a gente também tá ouvindo o professor, tudo bem, tudo tranquilo. A Maravilha. gente vai só aguardar então mais uns 5 minutinhos, o pessoal ir entrando, né? Tem bastante gente entrando, a gente já começa, beleza? Sem problema. Beleza, maravilha. Aí como a gente conversou no e-mail, o professor tem bastante tempo aí, acho que uns 30, 40 minutos. O professor acha que está tranquilo, é o suficiente? Para falar? Isso, Nossa, vocês são muito generosos. O Gustavo tinha me falado que eram 20. é, é que a gente acabou não se organizando direito, aí depois a gente se reorganizou. A primeira a gente fez com menos tempo, hoje a gente tem mais tempo. Aí o professor pode ficar à vontade. Ah, Com entre uns 30 e 40 minutos está tranquilo. tá ótimo. Sem problema nenhum. Aí Começar? a gente vai só com uma introdução, aí depois o professor inicia, aí enquanto o pessoal vai formulando algumas dúvidas, algumas questões, eu vou fazer uma fala em nome do CAPED, né, para a gente colocar algumas considerações sobre o EAD aqui no nosso campus, e aí o pessoal manda as perguntas e o professor vai respondendo, beleza? Beleza. Por sinal, eu queria desde já, além de agradecer, né, parabenizar vocês aí do Centro Acadêmico, porque assim, eu olhei a página de vocês do Facebook e tal, né, os posts de vocês, né, assim, achei vocês muito bem organizados, assim, fiquei particularmente impressionado, né. Eu não sei como é que tá essa questão aí, né, que vocês estão enfrentando aí na Unifesp, né? Aqui na UERJ está E, bem complicada. é, então, aqui também foi meio que uma aprovação relâmpago, né, do EAD aqui. Desde março, né, quando teve a quarentena e a suspensão das aulas, a universidade se posicionou primeiramente como totalmente contrária, né, falando que era inviável ter atividades remotas, porém foi cedendo aos poucos, né, a pressão do MEC, né, e já vinha dando sinais disso, então fazendo pesquisas sobre as condições socioeconômicas, perguntando quem tinha notebook e não tinha, abriu um formulário para cadastro de quem precisaria de internet, né, então desde desse momento a gente já foi avisando, olha, isso é uma pressão do MEC que a reitoria está cedendo, né, para poder ir criando terreno, né, cimentando o terreno para aplicar o EAD. Né? E aí aqui no nosso campus elas vieram com o nome de ADS, né, atividades especiais, coisa nesse tipo, né? E eu acho que é justamente isso o que eu li no artigo do professor, né, muito bom, que a gente até inclusive compartilhou aqui na nossa página, né, para os estudantes lerem. Ele mostra que não tem muita diferença, né, entre esse acesso a atividades remotas e o EAD, né, como muitos tentam dizer que uma coisa é diferente da outra, né? Que na Ah, sim, verdade ali fundamentalmente é a mesma coisa, né? sim, com certeza. Aqui na UERJ nós enfrentamos isso. Vocês são, o caso de vocês são os ADEs, né? Isso. Aqui nós temos os AVAs, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, né? Ah, Inclusive, se a minha voz falhar um pouquinho, né? Porque eu saí agora há pouco de uma reunião do meu departamento em que nós estávamos discutindo exatamente isso, sim. né? Porque assim como vocês estão vivendo aí, com vários colegas de várias outras universidades pelo país estão vivendo também, né? Alguns de forma mais agressiva, outros nem tanto, né?
a pressão, né? Pressão para implantação. Já aqui na UERJ, né, aqui na UERJ, o prazo para já estipularam um calendário para setembro. Setembro. Aqui é para agosto ainda, é antes ainda. Vocês está mais agressivo, então. E aliás, né, haviam campos, né, da Unifesp que queriam voltar para junho já, para esse mês mesmo. Outros para julho e o mais distante era agosto. E ainda assim eles estão correndo contra o tempo aí para tentar fazer alguma coisa, mas ainda também tem aquele movimento contrário, né, bem grande inclusive, tanto de estudantes como de professores, né? Alguns professores aqui redigiram uma carta, produziram uma carta, acho que a gente publicou hoje na nossa página. Tem até assinaturas de professores do Brasil inteiro, né, das redes estaduais, de universidades também, colocando sobre essa questão, principalmente focando na natureza pedagógica mesmo, natureza presencial das aulas, né? Então, é Sim, uma coisa importante os professores, né, o apoio dos professores. com certeza. E os professores do curso? Então, isso daí é um tema que a gente tem feito bastante discussão aqui, porque a gente promoveu uma reunião aberta, né, entre os professores e estudantes para discutir isso, convidar eles para assinar uma carta em conjunto com o centro acadêmico, colocando a nossa posição contrária à decisão do Conselho Universitário de aprovar essas ADS, por inúmeros motivos, né, questões políticas, pedagógicas, de saúde mental e diversos aspectos que mostram que não dará certo, né? E aí os professores, a princípio, não se colocaram contrários, reforçaram mesmo que foi uma aprovação antidemocrática, que passou inclusive por cima da decisão deles. E aí a gente foi convidado para participar de uma reunião com o Departamento de Educação, né, o conjunto dos professores daqui da educação. E aí eles apresentaram uma carta-resposta ao nosso pedido de assinatura da carta em conjunto, colocando que eles tinham decidido por unanimidade aprovar as ADS, né, que eles tinham decidido isso numa reunião anterior e que era o mais correto, porque não tinha outra saída nesse momento, a universidade precisa continuar o seu papel social, coisa nesse sentido, né, muito próximo do discurso do MEC, do Banco Mundial, mas houveram professores que estão repetindo sim. Então, um grupo de professores se posicionaram contundentemente contra as ADS, não são a favor, inclusive estão se mobilizando para isso, para barrar. Eles escreveram essa carta que eu falei, a gente assinou junto com eles, a gente está tentando articular com os professores, porque os professores têm uma certa autonomia, né, para poder promover o programa de como que vai ser aplicado essas ADS. Então, o professor tendo autonomia é um diálogo muito importante, né, entre o professor e os estudantes para saber o que vai ser dessas atividades. Com certeza. Não, sem dúvida nenhuma. Aqui, né, eu sou do departamento de geografia, né? Sim. Vou fazer uma apresentação melhor daqui a pouquinho, né? Uhum. Para daqui a pouquinho, né? O nosso departamento também ele é unanimemente contra, né? E, e boa parte das intervenções que a gente tem feito aqui dentro da faculdade tem sido, né, com esse sentido, né? E agora também, né, o Centro Acadêmico de Geografia, o CAGEL, também agora já está junto conosco, né? Eles já estão produzindo também um documento, né, se posicionando como contrários à implementação do ensino remoto barra EAD, né, Sim. na nossa universidade, né, por uma série de circunstâncias, né. No nosso caso, era até mais com um grau a mais de gravidade, digamos assim, né, mais característico, né. Uhum. Nós somos um curso aqui né, de uma unidade externa da UERJ, né? A UERJ, assim como a Unifesp, né, é uma universidade multicamp, né? Sim. Vocês são do campo de Guarulhos, é isso, né? Isso, de Guarulhos. Aí, Feleste. Isso. Né? Na UERJ tem o campus central, campus do Maracanã. Nós somos a segunda maior unidade da Faculdade de Formação de Professores no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Sim. É, um, enfim, mais de 3 mil alunos, 200 professores, fora técnico-administrativos, né? Graduação, pós-graduação, etc. Né? Tem todo um mini universo ali.
né? E assim como outros colegas de outras unidades, né, é uma unidade historicamente combativa, né, em relação à política da universidade, né, crítica em relação às questões relacionadas com a política do governo estadual e tudo mais, né? E, enfim, mas a gente está acompanhando, até para a gente se qualificar a posição, a gente vem tentando acompanhar o que acontece nas universidades próximas, né? Então, por exemplo, na UF, na Federal Sim, Fluminense, sim. parece que o ensino remoto acho que foi liberado para os formandos apenas. Apenas Ah, para os sim. formandos. Estipulando que os formandos são aqueles que têm a cumprir 4 disciplinas apenas, este período. Sim. Né? 4 disciplinas. Na Rural, na Federal Rural do Rio de Janeiro, não sei se esse documento foi aprovado, mas estava acontecendo um processo muito interessante, porque eles fizeram uma discussão bastante democrática, né, pelo menos né, no relato dos colegas com quem eu conversei, o colega que eu conversei, do amigo Rodrigo Coutinho. Eles elaboraram um documento para ser aprovado no Conselho Universitário e esse documento desobrigava professores e estudantes a aderirem, sem qualquer tipo de punição ou coisa do tipo. No caso dos professores, só era necessário a elaboração de um plano de pesquisa, né, para efeitos de composição de carga horária ou algo desse tipo. Né? Certo. Mas a gente entende que a gente está observando também, né? Uhum. Apareceu um colega aqui, um camarada aqui agora, acho que no Paraná, falando, né? A gente tem acompanhado que tem alguns lugares que estão bem complicados. Sim, tem alguns que estão muito mais ofensivos mesmo e outros que ainda tá mais moderados. Aqui mesmo até na a USP, né, começou também já a acontecer as atividades, né? A USP emprestou lá notebooks, internet e já estão tendo inúmeras reclamações de que a internet não funciona, trava muito, né? Então, Emprestou? na USP. Ah, eles conseguiram computador de outro lugar ou dentro da universidade mesmo? Não, é empréstimo com parceria privada mesmo, né? Igual eles querem fazer aqui também. É Meio claro. que o plano do futuro, se, né, antes de aprovar já está sendo posto em prática, e aí já tem dado, mostra que mesmo assim não funciona, né? Então acho que também são elementos importantes para a gente poder barrar em outros lugares, né? Onde ainda não aconteceu, falar, ó, onde está tentando colocar não está dando certo, então a gente tem Claro, que ter isso como exemplo. com certeza. Na Acho que Unicamp, podemos na então, Unicamp, professor, ah, a gente pode ir começar oficialmente então, pelo horário? como quiser, sem problema. Certo. Então, só para avisar ainda ao professor e a quem está acompanhando a gente também, que o Instagram ele tem um limite, né, de uma live o máximo de 1 hora. Então, quando der 1 hora, ele vai encerrar automaticamente e aí a gente já vai iniciar outra imediatamente logo em seguida. E aí o pessoal já pode acompanhar, vai começar em seguida, caso a gente ainda esteja continuando, né, no debate. Ela já vai começar logo, a gente não vai perder tempo, não. Tudo bem? Que na outra acabou que travou assim, fechou, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, e aí a gente ficou esperando, mas depois voltou. Aí já deixar avisado então, certo? Certíssimo. Só responder o que a Carice mandou, né? Se atendeu a demanda, é na USP não, pelos que a gente tem conversado com alguns colegas, não tem conseguido suprir as necessidades dos estudantes. A internet trava muito, o chip que eles emprestaram é muito ruim, então, no aspecto técnico, não conseguiu suprir, né? Sem contar os outros aspectos, né? Pedagógicos, etc. Com Bom, certeza. então, boa noite a todos e todas. Uma saudação aos companheiros que nos acompanham na nossa live. O tema da nossa live hoje é Desafios da Educação em Tempos de Pandemia. O nosso convidado, o professor Astrogildo França Filho. Vou ler aqui o que a gente pesquisou, professor, sobre o seu currículo. Se tiver errado, o professor pode corrigir. Mas o professor possui graduação em Geografia, especialização em Educação Básica na modalidade de Ensino de Geografia pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor assistente da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
da UERJ, São Gonçalo, tem experiência na área de geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de geografia, história do ensino de geografia, geografia, materialismo histórico dialético e avaliação. É isso, professor? Tá perfeito, tá perfeito. Só queria só acrescentar, é, eu também faço parte da Associação dos Geógrafos Brasileiros, acho que não tá aí, né? Acho que eu puxei ele. Faço parte da Associação dos Geógrafos Brasileiros da seção de Niterói, que possui um grupo de trabalho específico, né, entre outros, tá, que é o grupo de trabalho sobre ensino, que vem já há bastante tempo, né, há vários anos, acompanhando o desenvolvimento das políticas educacionais macro, né, e dentro desse GT nós temos estudantes, né, tivemos estudantes de graduação, professores da rede privada, professores do ensino público estadual, municipal, superior, né? Então, é um grupo bastante heterogêneo e que, inclusive, tem textos produzidos, inclusive, né, na página da nossa associação, né? Tanto da nacional como da seção local de Niterói, né? E a gente vem acompanhando um pouco desse processo macro, né? Tentando, pelo menos, tentando fazer uma síntese disso tudo, né? Desde a época do Pátria Educadora, ainda no segundo mandato da presidenta Dilma, né? Então, Sim. né, foi feito a inclusão. Tá certo. Então, só para colocar a importância desse debate, né, que a gente tem chamado pelo Centro Acadêmico, né, a gente como CAPED, junto a outros CEAs aqui da Unifesp, tem se mobilizado nessa campanha contra o EAD, e esse debate é importante para a gente poder aprofundar a discussão acerca dessa temática, né, porque hoje, quando a gente discute a solução, né, para o problema da educação no nosso país em decorrência da pandemia, da suspensão das aulas, unanimemente tem se colocado o EAD como uma única alternativa, como se não houvesse outro caminho para a educação no nosso país, seja ela na educação básica ou no ensino superior. Né? Tem se colocado isso goela abaixo como se não houvesse discussão. Né? Então é importante, e aí como a gente colocou aqui na conversa, na Unifesp isso não é diferente, elas vieram através das ADS, que foram aprovadas de forma antidemocrática, de forma relâmpago, na calada da noite, sem a participação dos estudantes. Então a gente precisa entender, será que de fato, né, mudar o nome ADS muda então? Não é EAD só porque tem outro nome, outra sigla? É importante a gente debater para compreender isso, a natureza mesmo, se fundamentalmente é a mesma coisa ou não. Então, vai contribuir muito esse debate para elevar a nossa politização, nosso grau de mobilização, para a gente se preparar cada vez mais e estar com o nosso nível de dar lutas, né, de dar batalhas contra o EAD, que está só começando. Claro, aprovou aqui na Unifesp e tem sido aprovado em outras universidades, mas não quer dizer que isso é definitivo. Ainda a gente é possível barrar, é possível encontrar caminhos para a gente poder não ter a nossa formação prejudicada. Então, isso vai crescer nacionalmente, os professores, os estudantes vão se mobilizar e tenho certeza que a gente vai conseguir sim defender as nossas universidades públicas e de qualidade. Então, é importante nesse momento a gente debater o tema para poder preparar a nossa mobilização. Então, professor, fica à vontade, a palavra é sua. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos, uma boa noite a todos, né? Eu fico muito agradecido em poder estar participando aqui né, desse momento de debate aqui junto com vocês. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite do Centro Acadêmico de Pedagogia da Unifesp, né? Eu fiquei muito feliz, né? Surpreso também, né? Porque, né, nós aqui do Departamento de Geografia aqui da UERJ-FFP, né? Nós produzimos recentemente um dossiê na nossa revista, a revista Tamoios, específico sobre o cenário da conjuntura atual que nós vivemos agora, né, em tempos de pandemia e tudo mais. E aí, conjuntamente, né, o professor Marcos Couto, o professor Charles da França e eu, né, decidimos que nós precisávamos produzir alguma coisa, né, que fizesse uma síntese, ainda que, né, básica, né, preliminar, né, das nossas apreensões a respeito do que está acontecendo hoje, né, em tempos de pandemia, para usar uma frase, um termo que já está meio clichêsado, né,
no que diz respeito à pauta da educação, e aí, sem dúvida, até pelo nosso cenário, né, local, digamos assim, né, a questão do EAD ela acaba sendo o aspecto mais preponderante, assim, sem sombra de dúvida. Né? Nós enfrentamos esse debate, né, na verdade, desde o final do ano passado, né, porque há uma política deliberada no estado do Rio de Janeiro, né, que é o estado onde eu vivo, né, de expansão da rede de ensino superior pública através do EAD, né, e não de um processo de expansão física do ensino presencial das universidades no interior fluminense, né, o que não deixa de ser um completo absurdo, né, uma vez que estamos falando do segundo maior PIB do Brasil e um dos estados com a menor extensão territorial, ou seja, o processo de interiorização da universidade, né, no território fluminense, né, não é ou não deveria ser, né, uma grande questão, né? Mas acaba sendo, né, justamente por um projeto deliberado. Né? Então, por conta disso, né, a gente vem acumulando, né, discussões no nosso departamento em relação a essa questão da EAD. Né? E aí um desses produtos acabou sendo esse artigo que, né, os camaradas aí, os e as camaradas aí do Caped acabaram encontrando e proporcionando agora esse diálogo. Então, eu fico muito feliz, muito agradecido, inclusive, por considerarem que poderia ser feita a partir disso alguma contribuição significativa, né, para a luta de vocês aí. Né? Isso, para mim, já é algo bastante, né, honroso. Né? Bom, o cenário do EAD, ele, na verdade, como todos nós já podemos colocar de cara, né, ele não se inicia com a questão da pandemia. Na verdade, a pandemia, ela simplesmente acaba funcionando como uma espécie de caixa de amplificação, né, para uma série de projetos em andamento, para uma série de processos que já têm uma temporalidade bastante razoável no cenário brasileiro, por assim dizer. Né? Basta a gente considerar, por exemplo, a questão da crise econômica. Né? A despeito daquilo que é noticiado nos grandes jornais, né, da mídia tradicional brasileira, né, o Globo, a Folha, o Estadão e por aí vai, né, o cenário de crise econômica dentro da qual nós estamos situados hoje ele não começa com a pandemia. Né? Na verdade, ele antecede. Na verdade, o Brasil já entra em processo, né, de crise pelo menos desde 2014. Né? E um cenário que vem se situando e ao mesmo tempo e faz parte, por sua vez, né, de um cenário global, né, que ataca todos os países, né, alguns de uma forma mais intensa, outros de forma nem tanto, né, mas se a gente pararmos para comparar, por exemplo, que a crise de desemprego nos Estados Unidos, né, de acordo com alguns analistas, já supera em número de desempregados a crise de 2008, e alguns analistas já comentam que será superior ao crush de 1929, né, isso nos dá mais de 20 milhões de desempregados, né, pelo menos a última informação que eu tive, né, cifra mais ou menos assim, né, isso nos dá, né, uma noção da magnitude disso. Né? E aí, evidentemente, né, como é bem bastante característico, né, do sistema capitalista em que nós vivenciamos, né, há um processo, um conjunto de processos em meio é, a essa crise econômica dentro da qual que nós estamos situados, né, de ações que, né, continuam fazendo essa articulação Estado-capital, né, inclusive no setor educacional. Né? Então, isso é um elemento importante, né, que vale a pena ser destacado aqui. Né? O problema da EAD, dessa versão mais intensa, né, mais agressiva da implantação da EAD no Brasil, especificamente, ela não começa com a pandemia, evidentemente não terminará após o período do isolamento social. Né? Então, isso é um elemento que é fundamental a gente ter em mente. Né? Por mais, né, que os seus protagonistas principais, né, coloquem que se trata de uma solução emergencial, né, exatamente por ela compor, né, um processo histórico, né, que antecede o período da pandemia, então não há por que esperarmos também que seja algo que venha a se encerrar, né, seja lá quando for que a gente vai poder romper com o isolamento social. Né? Bom, então isso
é algo que é fundamental de nós, né, introduzirmos aqui, né. Vale a pena colocar também o seguinte, né, nós acabamos de ter uma mudança, né, do nosso ministro da Educação, né, que é muito interessante, porque, desculpa, é, olha que interessante, né, você tem a queda do segundo ministro da Educação dentro de um conjunto de cerca de 10 ministros que já, né, saíram, né, o entra e sai ministerial, né, do governo Bolsonaro, né, sendo que tanto o caso, né, do primeiro quanto do segundo, né, do Vélez quanto do Weintraub, né, foram indivíduos associados a um perfil ministerial ideológico, né, considerados perfis ideológicos, enquanto que o, né, atual ministro, né, recém-empossado, né, segundo as reportagens que apareceram hoje nos jornais também, né, se autodefine como um ministro com um perfil técnico. Bom, valeria a pena também, nesse sentido, a gente situar que essa dicotomia, digamos assim, né, dentro dos componentes do nosso do governo federal, ela também é uma pegadinha, né? Ela tem um elemento mistificador ideológico também muito posto, né? Porque você parte do pressuposto, portanto, de que existem os ministros chamados ideológicos, né? Que falam asneiras, verdadeiras bobagens, impropérios, né? Coisas terríveis que não valem a pena ser reproduzidas aqui, né? Enquanto que em outros casos você teria, né, indivíduos com um perfil supostamente mais técnico, né? Então o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, era um ministro com capacidade técnica, com um perfil técnico, né? E essa dicotomia entre, né, os ministros técnicos e os ministros ideológicos chega a tal ponto que, inclusive, até companheiros do setor da esquerda, né, ficavam torcendo, né, fazendo, né, figa para que o Mandetta não saísse. Né? Esquecendo que esse camarada tinha toda uma trajetória ligada ao lobby dos planos de saúde, etc. E tudo mais. Né? É, e eu diria justamente que isso é uma pegadinha, justamente porque, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Né? São duas faces da mesma moeda. Né? Da mesma maneira que o Weintraub, né, se ele era incompetente ou não, não vem ao caso, né? O que vem ao caso é que, ao mesmo tempo, né, que, conforme várias pessoas disseram, o Ministério da Educação ficou supostamente sem direção, né? Por outro lado, o Conselho Nacional de Educação, né, manteve uma ação contínua de andamento da pauta da política ultraliberal no setor educacional brasileiro. Então, só para destacar aqui um ponto, né, tivemos algumas semanas atrás, né, o adiamento do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio. Né? Adiamento, não cancelamento. Né? Pois bem, né, comemorado, inclusive por setores, né, presidente da UNE achando que tinha tirado o cara, etc e tal, né? Pois bem, enquanto isso, na sequência, 1 ou 2 dias depois, o Conselho Nacional de Educação havia aprovado, né, a, a Base Nacional Comum de Formação Continuada de Professores. Né? Ou seja, aquilo que é o estrutural, né, a agenda, né, relacionada com as estruturais, ela continua caminhando, a despeito das bobagens que vai entrar, vai dizer, do que, né, o Bolsonaro vai dizer, e assim sucessivamente. Então, nós temos uma tarefa da esquerda parar de cair nessas bobagens que são ditas e se apegar com aquilo que é o essencial. Né? Porque, da mesma maneira que, afinal de contas, não é importante, né, de fato, né, se o Ventrove vai fazer conta ou não, ou qualquer coisa desse tipo. O importante é saber quais são os projetos que estão em andamento. Né? E assim sucessivamente. Né? Então, essa pauta continua. Então, eu queria destacar isso. Né? Pelo contrário, né, o que nós temos, na verdade, é a continuidade de um projeto neoliberal de privatização, de assalto ao Estado brasileiro
especificamente no setor educacional, que começa lá atrás, em FHC, no final dos anos 90, né? Passa pelos governos Lula e Dilma, né? Com um grau talvez menor de intensidade, né? Ganha ímpeto durante o governo de Michel Temer, né? E uma agressividade como há muito tempo nunca, não, né? Para muitos de nós nunca vista, né? Agora no governo de Jair Bolsonaro, né? Então é esse o cenário que é posto para nós, né? E a partir desse tipo de composição, né? Portanto, que precisa enxergar aquele bloco lá como um bloco único, que tem direção muito bem definida, projeto muito bem definido, né? Enquanto vai entrar os Damares da vida, ficam fazendo, né, a cortina de fumaça. O Guedes continua lá a todo vapor, né? Ninguém questiona, engraçado, né, a ideologia do Guedes. Olha que interessante, né? É o nosso liberalismo, né, forte aqui no Brasil, né? Então, eu gostaria muito de enfatizar isso de cara, porque isso digamos, é o pano de fundo de todos os outros elementos que a gente vai acabar conversando aqui. Tá? É, Pois bem, aí entramos, né, justamente na questão de como que o EAD se insere dentro dessa questão. Né? O primeiro ponto, né, que eu queria começar a destacar, né, algo que o professor Demerval Saviani, né, da Unicamp, coloca, né, que ele chama ele coloca, né, ele intitula esse período que nós estamos vivendo, entre outras coisas, como um neotecnicismo, no sentido, né, das ideias do pensamento pedagógico hegemônico de hoje, digamos assim. Né? E aí cabe, né, destacar esse neotecnicismo, né? De um lado, esse neo do tecnicismo como uma referência, como uma espécie de retomada a um pensamento tecnicista muito vigente, né, durante a ditadura civil-militar, né, a última que tivemos, não essa, a outra, tá? Aonde, antes de mais nada, a questão fundamental é justamente a concepção que se tem acerca da prática pedagógica. Então, isso é a questão que vale a pena a gente estipular como um princípio, né, de fato agora, da conversa. Porque, primeira coisa, como a gente caracterizaria isso, né? Um filósofo francês chamado Henri Lefebvre, né? Em um livro ele coloca que o conhecimento ele é um fato, né? O conhecimento ele é um fato inerente à nossa existência humana, ou seja, o conhecimento ele tem uma caracterização ontológica, digamos assim, né? Parte da nossa condição existencial provém do fato de conhecermos, de termos a necessidade de conhecer, né? Pois bem, tanto quanto é a necessidade de conhecimento, são as formas pelas quais se estabelece essa prática humana, né? Pois bem, o que esse pensamento neotecnicista faz? Né? Ele busca estabelecer, né, é, simplificando toda a complexidade que é a prática pedagógica, né, entendido como prática social, mas que tem a sua fundamentação científica, que dialoga com vários campos do conhecimento, né? Ele busca basicamente estabelecer um processo de decomposição, né, desta prática em diferentes etapas, né, a fim de que essas etapas elas possam ser padronizadas, né, sequenciadas, né, e para serem serem estandardizadas para serem quantificadas. Ou seja, a partir do momento que você reduz, né, a prática social pedagógica a um conjunto de procedimentos, né, sendo que esses procedimentos você consegue estabelecer dentro de uma sequência, uma sequência única, né, você acaba justamente reduzindo, né, simplificando, empobrecendo, né, o que é a prática social pedagógica, uma mera técnica. Né? E isso, de certa forma, é o fundamento daquilo que tentou ser realizado lá atrás, décadas atrás, né, na década de 60, no pensamento pedagógico dos anos 60, 70 no Brasil,
né? Com base em muito da literatura pedagógica estadunidense, inclusive, né? Vamos lembrar aqui que nós temos o caso do Bobbitt, né? Que é um dos precursores da teoria do currículo, né? E que estabelece, né, um princípio de organização curricular para a escola similar àquele, né, que o Taylor, os princípios da administração científica, tenta fazer com a fábrica, né, no período do Taylorismo, Fordismo, ou seja, aquilo que o Taylor, né, tenta fazer da gestão racional da fábrica, o Bobbitt tenta, basicamente, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V trazendo para a escola. Isso lá atrás, décadas atrás. Né? Bom, nós estamos vivendo uma nova etapa, uma espécie de releitura, ou um café requentado, se vocês preferirem, desse processo. Né? Bom, e é aí que eu acho que a partir desse entendimento, desse inicício, é que a gente passa a compreender, né, a questão central do Éder, que era essa que nós estávamos conversando agora há pouco, antes de nós começarmos, né, aqui a nossa conversa. Né? Num dos pontos do artigo, né, que o Centro Acadêmico encontrou para poder fazer essa conversa, a gente faz um comentário justamente que o que mais chamou a atenção para nós e de como que inicialmente a mídia, né, os setores governamentais, pelo menos aqui no caso do Rio de Janeiro, não sei, né, vocês companheiros e companheiras aí de São Paulo e de outros lugares, né, mas inicialmente a menção se dava a partir do processo que estava acontecendo nas escolas, né, de EAD. Chamavam aquilo de EAD. Né? Na sequência, pouquíssimo tempo depois, você vai ter um processo de crítica ao discurso midiático que estava cobrindo esse EAD na escola básica, né, dizendo que aquilo não era EAD, que aquilo era ensino remoto. Né, dizendo que aquilo deveria ser chamado de ensino remoto, que não era EAD. E parte dessa defesa vinha, obviamente, dos setores da educação, né, que são favoráveis ao EAD, evidentemente, mas também, inclusive, até dos setores da própria esquerda, inclusive dos setores do próprio sindicalismo. Né? Isso chamou muito a atenção. Quer dizer, né, como é que você opera com uma lógica de consenso, né, na qual, né, de liberais até progressistas, digamos assim, comungam da mesma terminologia. Né? Inclusive com falas de colegas da academia, da área da pedagogia, né? E com lives na internet do setor educacional, inclusive declarando abertamente como que, né, o EAD ele é uma modalidade legítima, por assim dizer, que detém, portanto, né, um cabedal teórico-metodológico próprio, que a partir disso a diferenciaria, né, do chamado ensino presencial. E só para a gente, né, sacar um pouco como é que esse consenso, ele é tão interessante e perverso, por outro lado, numa reunião de colegas do sindicato aqui da UERJ, né, na sequência de uma série de colegas que se posicionaram contra o EAD na nossa universidade, lá na UERJ, uma colega reconhecidamente combativa, gostaria de destacar aqui, né, iniciou a fala, depois das nossas, chamando a atenção, dizendo que nós não éramos terraplanistas. Nós não deveríamos vir como terraplanistas, porque o EAD é uma modalidade legitimada, etc. E tal, blá, blá, blá. Falei, caramba, ela chamou a gente de terraplanista porque a gente bateu no EAD. Então, assim, é um episódio, enfim, eu fiquei particularmente surpreso, mas ele ajuda a ilustrar como é que essa coisa está consensuada entre nós. Né? E aí, nesse sentido, a redução, né, dessa dinâmica agora improvisada de EAD, que já está acontecendo, né, largamente nas escolas, né, agora num grau,
né, mais avançado dentro das universidades. E no final das contas, isso nos leva, né, à segunda pegadinha. Né? A primeira pegadinha que era do Ministério da Educação, agora entra a segunda pegadinha. Né? E essa ideia da pegadinha ela veio a partir de uma reflexão que é feita por um filósofo esloveno, né, já bastante conhecido, que é o Slavoj Žižek, né, que ele faz ele faz esse raciocínio num dos seus livros, um livro mais antigos, né? O livro mais antigo dele, que é o Bem-vindo ao Deserto do Real, publicado pela Boitempo. Que ele coloca o seguinte, né, toda vez quando alguém coloca para você, né, uma oposição bastante clara, objetiva, né, bastante consolidada, né, aí está uma armadilha ideológica, porque isso muitas das vezes significa que, na verdade, a verdadeira questão, a verdadeira pergunta aparece camuflada atrás, né, dessas duas opções claramente identificadas. Então, dentro da coisa EAD versus ensino remoto, né, a verdadeira discussão está por trás dela, né, que é justamente aquilo que o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, né, coloca para nós, né, que é a concepção pedagógica. Né? É a concepção pedagógica, é a ideia de que o processo pedagógico, o processo de construção do conhecimento, né, ele pode prescindir sem nenhum problema, do contato humano direto. Essa é a grande questão. Né? Porque se você estabelece isso como algo dado, né, você abre, aí beleza, aí você vamos topar, então, e vamos implantar, e porque ele vai funcionar, sim, é tudo uma questão de ajuste a ser feito, né? E aí, né? E aí eu ouço isso há anos. Eu trabalhei com EAD. Né? Eu trabalhei 4 anos como tutor de EAD, né, no Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, no curso de pedagogia, né, com as disciplinas de geografia e de educação na época. Né? E desde aquela época eu ouvia que era só uma questão de ajuste. Né? E isso já tem mais de 10 anos, na verdade. 13 anos, 12, 13 anos. Então, vê como é que as coisas não mudaram. Bom, vou adiantar um pouco aqui, que eu acho que tem mais coisa para tratar. Então, tem esse aspecto. A outra questão que aparece ainda associada a isso é uma visão preconceituosa que se tem contra nós, educadores, né, a respeito da maneira como nós lidamos com a questão da tecnologia. Né? Muitos dos discursos que usam para nos contrapor dizem, são feitos como se nós fôssemos refratários à tecnologia. Né? Como se tivéssemos uma visão dogmática, né, que se opõe a qualquer tipo de uso, de rejeição ao uso das inovações tecnológicas. Nada mais falso. Vou citar aqui só apenas um exemplo. Década de 30 no Brasil, época dos pioneiros da escola nova, a discussão, dentro do processo de renovação pedagógica que está entrando naquele momento, né, uma das questões que estavam sendo bastante debatidas era o uso do artefato tecnológico mais moderno que havia naquele período, que era o uso do cinema. O cinema vinha como um recurso pedagógico. Né? Você vai pegar os trabalhos, né, de vários educadores daquela época, e alguns debates, inclusive, independente da sua posição ideológica, isso está posto lá. Né? E até hoje, se você olhar os trabalhos acadêmicos, né, de qualquer curso de formação de professores, né, você vai encontrar os trabalhos versando sobre ensino, sobre educação, uma parte significativa deles é feita relacionada à instrumentação tecnológica na sala de aula. Então, a ideia de que nós somos refratários ao EAD por uma visão caduca que rejeita qualquer inovação de tecnologia, ela é falaciosa. Né? Ela é absolutamente falaciosa. Né? Porque, de novo, a questão não é essa. A questão ela é a concepção pedagógica da qual nós estamos falando. Né? Bom, dito isso, né, é importante a gente situar, né, algumas questões importantes, né, que é, no cenário brasileiro, né, vou, né, tentar ser bastante sintético aqui, né, nos últimos 20, 30 anos, né, o Brasil ele passa por um processo gradativo, em termos de política educacional, de centralização das decisões pedagógicas no país. Né? A nossa Constituição Cidadã de 1988, ela colocava, inicialmente,
né, a prerrogativa de uma perspectiva mais descentralizada, né, onde o processo decisório também pudesse ser distribuído entre os estados e municípios. Hoje, esse processo decisório está todo concentrado na esfera da União. Né? Então, a lógica é a seguinte: o governo federal decide o que fazer, os estados e municípios cumprem. Essa é a lógica. Né? Ao mesmo tempo, né, a organização de um sistema nacional de educação que articule, né, currículo, agora com a Base Nacional Comum Curricular, né, as avaliações de larga escala que antecederam, né, antecedeu essa base curricular, né, já no final dos anos 90, né, com as grandes avaliações, Enem, etc. Né, avaliação, currículo, os materiais didáticos, né, e aí toda a discussão agora em torno do novo PNLD. Né, e agora, finalmente chegamos num momento mais interessante. Quem vai fazer isso? Quem vai aplicar isso? E aí entra todo o debate da formação de professores. Né? Só para ter uma ideia, eu não sei como é que é no caso da pedagogia, mas de acordo com dados do MEC de 2017, se não me engano, 60% dos professores que ministram aulas de geografia no Brasil não são licenciados em geografia. Não são. Ou eles têm diplomação de bacharelado de geografia, não tem licenciatura, né? Ou tem uma licenciatura, mas não é em geografia, ou em nenhuma coisa nem outra. Estou falando só de geografia porque é meu campo de trabalho. Né? É um número assustador. Né? Mesmo que ele tenha de alguns anos atrás, mas o número é assustador. Nós temos uma demanda brutal de formação de professores no Brasil. Brutal. Em todas as áreas do conhecimento. Todas. Incluindo pedagogia. Né? Evidentemente. Ora, isso significa que há um filão gigantesco a ser explorado. Gigantesco. Né? E aí, nesse sentido, tal qual nos Estados Unidos acontece, né, já desde os anos 90, né, um processo gradativo, né, de organização da política nacional de educação baseada em responsabilização do professor e escolha das escolas, né, lastreada por uma visão meritocrática de educação, né, você tem gradativamente, né, toda a entrada desses organismos privados. Então, lá nos Estados Unidos, quem participa disso, quem disputa a escola nos Estados Unidos? É o Bill Gates, é a fundação, a partir da fundação Bill and Melinda Gates, é o Mark Zuckerberg, né, os irmãos Koch, Bloomberg, etc, etc. E aqui no Brasil, por sua vez, a nossa versão, né, Tabajara, né, nós temos, né, Itaú Unibanco, Fundação Lehman, né, Croton Anguera, e assim sucessivamente. Né? Todos esses setores, né, doidos para abocanhar mais essa fatia. Não apenas a fatia de estudantes de graduação, que essa já vai há bastante tempo, mas agora a de formação de professores agora via EAD. Formação de professores via EAD. Né? Então, é uma questão extremamente, né, tensa e realmente complicada. E tanto no setor público quanto no setor privado. Né? Aliás, né, eu ouço de vários colegas, inclusive a argumentação que nós deveríamos incorporar nas universidades públicas o EAD, justamente para tentar disputar com o setor privado. Né? Ao invés de combater a lógica do EAD, né, bastante existente no setor privado, né, essas pessoas defendem que nós incorporemos para disputar com eles. Né? Eu, particularmente, eu não quero disputar né, o EAD com eles. Eu quero arrancar aquela galera do EAD e botar no dia do curso presencial. Né? É esse tipo né, de formação docente da qual eu acredito. Né? Bom, e mais, por que isso se estabelece como uma tendência que tende a se perpetuar, a continuar a ganhar força após o período da pandemia? Né?
Da mesma maneira como nós estamos aqui, né, vocês aqui, vários trabalhadores e trabalhadoras pelo Brasil, trabalhando no regime do home office, né, as grandes empresas já perceberam, né, as vantagens a serem tiradas a partir desse trabalho, né, dessa modalidade de trabalho do home office. Né. No valor econômico de ontem ou anteontem, já saiu na primeira capa, na primeira página, a reportagem que os bancos já vão adotar o home office mesmo depois que o período de isolamento social acabar. Né? Em função daquilo que é básico, redução de custos, né? Toda uma questão logística a ser operacionalizada, etc. Né? É, a mesma coisa que se espera que aconteça dentro do setor educacional. A mesma coisa que se espera tanto na política pública quanto na política privada. Né? Justamente, né, na tentativa de oferecer uma resposta, uma solução a essa ideia, né, de essa solução, né, a tentativa de encontro de uma panaceia para os grandes problemas educacionais brasileiros. Né? Bom, eu estou olhando aqui pelo meu relógio aqui, que daqui a pouco a gente vai entrar no primeiro corte. Né? Isso. Eu quero encerrar essa parte aqui falando duas coisas rapidamente. Né? Parabéns ao Centro Acadêmico de Pedagogia da Unifesp. Porque a luta contra o EAD ela é uma luta a favor da escola brasileira e é uma luta a favor dos professores brasileiros. Né? Por quê? Né? Por que isso dentro da universidade? A universidade ela passa por uma crise seríssima, né? Entre outras coisas, pela dificuldade dela conseguir constituir, né, um projeto genuíno de educação para o país. Né? Historicamente, a universidade não fez isso. Não fez isso. Como não fez para muitas outras coisas também. Né? Mas especificamente em relação a um projeto nacional de educação, a universidade, na sua ampla maioria, tirando as honrosas exceções que existem, as honrosas exceções, a universidade sempre deu as costas para essa questão. Né? O momento que nós vivemos hoje é um momento fundamental, né? Porque justamente, né, nesse momento de crise é o momento em que nós vemos uma possibilidade, né, já que você tem todo o desmanche daquilo que para nós estava consolidado sendo feito, né, a possibilidade não apenas de ficar na defensiva, né, e brigar para que as coisas minimamente permaneçam como estão, mas de imaginar aquilo que a gente poderia estar fazendo há muito mais tempo, que é de pensar um projeto genuíno de educação do Brasil. Né? Projeto genuíno, que realmente, e nesse sentido a universidade ela tem um papel fundamental, né? Não apenas no processo de produção de ciência e tecnologia, que é fundamental para a nossa autonomia nacional, né? Para realizarmos um movimento de saída, né? De fato, né? De rompimento com esse nosso passado colonial, né? Mas efetivamente, né? De construção de uma outra sociedade. E essa questão. Para ter uma outra sociedade, ela necessariamente vai ter que ter uma outra educação. Para isso, necessariamente, vai ter que ter uma outra universidade e uma outra escola. Porque a gente já viu que esse modelo também não serve. Né? E para esse modelo novo de universidade, para esse modelo novo de escola, não cabe a EAD. A EAD, na verdade, ela é justamente a contraposição a isso. Ela é o exato oposto desse projeto que a gente quer fazer. Né? Isso é uma tarefa enorme, uma tarefa gigantesca, mas é a tarefa que nos coube, nós aqui, falando agora igual a todos aqui, né, que estamos aqui em faixas próximas de geração, a cumprir. Né? Então, acho que essa começaria com essa como uma questão fundamental. Né? E aí, nesse sentido, eu vou encerrar essa primeira parte aqui para que a gente, né, possa continuar batendo papo aqui. Tá? Muito obrigado a todos e todas aí. Certo, a gente vai encerrar, então já inicia a próxima aqui imediatamente, para a gente já ter mais tempo. Tranquilo.